Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Dando continuidade à nossa aula passada, hoje nós vamos abordar o fim da República Oligárquica. Essa república durou de 1894 a 1930, e deu início após o golpe do dia 15 de novembro, também conhecido como a Proclamação da República aqui no Brasil, que destituiu a monarquia. Vamos perceber que o interesse de uma classe ainda dominante no nosso país visa somente os interesses pessoais. Isso é uma crítica, Quem governa desde a proclamação da República o nosso país é a elite. Isso é um fato. Se a elite ainda governa o Brasil, é certo afirmarmos que a oligarquia acabou ou só mudou de nome? Monarquia constitucional versus República constitucional. Mas essa troca de poder aqui mudou alguma coisa? A República Oligárquica foi uma fase da divisão que ocorreu durante a República Velha. Nesse momento, o país esteve sob o comando das grandes elites agrárias. Na época, representada pelos produtores rurais dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Minas Gerais, mais uma vez, se destacando na política. A palavra oligarquia é de origem grega e significa poder nas mãos de poucos. O nome representa um governo liderado por um grupo de pessoas ou famílias unidos pela mesma atividade econômica ou partido político. Isso traduz claramente o que acontecia durante a República Oligárquica. Para compreender como funcionou esse modelo de governo, as transformações ocorridas no Estado brasileiro e conhecer os presidentes que governaram este período, é preciso entender melhor o seu contexto. Então, nessa imagem, nós temos a chamada política café com leite. Ora, o Brasil era governado por São Paulo, ora por Minas Gerais. Minas Gerais, grande produtor de leite, e São Paulo de café na época. A República Velha foi dividida em dois períodos. O primeiro conhecido como a República da Espada, que durou de 1889 a 1894. O governo recebeu esse nome porque era chefiada por dois representantes do Exército. Primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca, com o seu vice-presidente Marechal Floriano Peixoto. Depois, Deodoro da Fonseca assumiu provisoriamente o poder após ter proclamado a República em novembro de 1889. Enquanto o Brasil aguardava a promulgação de uma nova Constituição que ditaria como seriam as próximas eleições. Ainda no mandato do segundo presidente, Floriano Peixoto, as oligarquias cafeeiras do estado de São Paulo já se organizavam para assumir o poder e controlar a República, pois os paulistas cogitavam uma possível aliança que ajudaria a eleger o próximo presidente do Brasil. Pouco tempo depois, Prudente de Moraes foi eleito o primeiro presidente civil do país com apoio do Partido Republicano Paulista, o PRP. A partir de então, a política brasileira seria influenciada pelas oligarquias agrárias paulista e mineira. E o período ficou oficialmente conhecido como República Oligárquica. Esse novo domínio político começou em 1894 e alternava-se entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Já que os presidentes ou eram filiados ao Partido Republicano Paulista ou pertenciam ao Partido Republicano Mineiro, como nós vimos na imagem anterior, Ora um, ora outro, da gangorra. Como São Paulo era um grande produtor de café e Minas, o maior produtor de leite na época, a República Oligárquica também era chamada de política do café com leite. Depois vem o coronelismo, como a imagem mostra. As elites agrárias dos estados de Minas e São Paulo eram compostas pelos grandes coronéis. E na nossa região nós tivemos coronéis até mesmo famosos.
que eram os donos de fazenda. Essa classe, mesmo após o término do imperialismo, continuava com prestígio social, prestígio político e econômico de sempre, exercendo grande influência sobre as decisões políticas do país. Os coronéis eram tidos como chefes políticos das classes mais baixas que moravam próximo ou serviam suas propriedades rurais. Nessa época, como a população era muito dependente das terras dos coronéis, alguns aceitavam na chamada política da troca de favores. O povo deveria votar nos candidatos apoiados pelos coronéis, em troca de trabalho ou dinheiro. Como o voto era aberto, os chefes políticos podiam controlar todas as votações e, se caso os dependentes não fizessem o combinado, eles eram agredidos e ameaçados. Assim, um controle de votos foi chamado de voto do cabresto. Então, o coronel vinha, puxava o eleitor, na maioria analfabetos, apadrinhados, dependentes economicamente dos coronéis. Então, obedeciam. Ou por força, ou por força. Não tinha escolha. Ou você perde a moradia, o trabalho na minha fazenda, ou vota em quem eu quero. Mas hoje, será que essa troca de favores, de compra de votos, ainda mudou? Ou é uma prática ainda usual no nosso país? Não é à toa que o Supremo Tribunal Eleitoral constantemente julgam e condenam políticos por crimes eleitorais. Um deles é a compra de votos. As revoltas ao longo dessa oligarquia, né, desse período político, aqui no Brasil, passou por grandes transformações no setor também industrial. Com isso, empresários e operários começaram a lutar pelos seus direitos e por mais autonomia na vida política do país. Insatisfeito com o controle exercido pelas oligarquias e as consequências que o modelo de política trazia para a grande massa trabalhadora, a população se uniu aos partidos opostos e organizou diversas rebeliões no país. Na República Oligárquica é possível destacar a revolta da vacina, que ocorreu em 1904, e uma dessas revoltas nós estamos vendo aqui nas imagens, tá? Isso é só para contextualizar nossa aula. A revolta da vacina ocorreu durante o governo do presidente Rodrigues Alves, apoiado pelo Partido Republicano Paulista. Entre os dias 10 e 16 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro. A população se revoltou com a maneira como a política de vacinação estava sendo imposta pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Essa campanha foi uma entre as propostas de urbanização impostas pelo presidente. Além disso, ele mandou demolir os cortiços e favelas da cidade e criou uma brigada para combater os mosquitos transmissores das principais doenças endêmicas, como a malária e febre amarela, que abatia a capital republicana, capital do Brasil, na época o Rio de Janeiro. A revolta, então, começou quando grande parte da cidade já estava sendo demolida e a população sendo obrigada a se vacinar a qualquer custo, inclusive com a autorização das forças militares para entrar nas casas. Insatisfeito com a lei da vacina obrigatória, publicada no dia 5 de novembro, a população se revoltou e foi às ruas. Até então, a população não conhecia as vacinas, os políticos não fizeram uma propaganda para explicar às populações, principalmente as populações analfabetas, que era a maioria na época. Então, eles não tinham esse conhecimento, eles não foram educados para serem vacinados. Também ocorreu a Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916. A guerra aconteceu devido ao fato da construção da estrada de ferro,
uma ideia dos coronéis e da empresa norte-americana Brazil Railway Company, tá? Que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Isso deixou várias pessoas em péssimas condições de vida. Na época da construção, o governo cedeu uma grande extensão de terra nos limites entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Com isso, as propriedades de muitos camponeses foram tomadas e a linha férrea não garantiu o retorno das pessoas deslocadas de suas regiões para servir de mão de obra. Isso causou o empobrecimento da população deste estado, que não tinham terras para trabalhar. Revoltados, o povo organizou um conflito armado contra o governo político brasileiro, na época chefiado por Venceslau Braz. A revolta do Forte de Copacabana. Desculpa, antes deixa eu só explicar aqui, voltar na imagem aqui. Aqui foi a revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, eles eram vacinados à força, até mesmo com a força armada, com o exército invadindo as casas. Então, o povo foi para a rua e se revoltou. Nesse outro mapa, nessa outra imagem, nós temos a construção da linha férrea. E para construir a linha férrea, muitos proprietários de terras foram expulsos, deslocados, mas o governo não deu novas terras para esses proprietários serem reassentados. Então, a construção da linha ocorreu pela companhia americana, né? Fizeram a linha férrea e deixou o povo a Deus dará. Agora sim, nessa imagem belíssima aqui da cidade do Rio de Janeiro, do Forte de Copacabana, da nossa famosa praia mundialmente conhecida, a Praia de Copacabana. Essa revolta aconteceu em 1922 e ocorreu durante o governo de Epitácio Pessoa, que era apoiado pelas elites oligárquicas mineiras e paulistas. Os tenentes organizaram uma ação armada em julho daquele ano a favor da volta da atuação do exército, acusado pelo grupo de submissão às oligarquias agrárias dominantes. Assim, os tenentes saíram em marcha do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, para reivindicar contra as tropas do governo federal. O grupo exigia mudanças no cenário político do país e queria um fim do voto de cabresto, a instituição do voto secreto e a reforma na educação pública. Isso é muito importante, essas reivindicações. Os presidentes da República oligárquica, nessa imagem, são os primeiros do Brasil durante a República Oligárquica, né? Então, nós vamos falar sobre cada um deles. E aqui estão numerados, né? Do primeiro ao 13º. O primeiro foi o Marechal Deodoro, o segundo, o Marechal Floriano, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, nós temos até uma rua na nossa cidade com esse nome, né? Afonso Pena, Nilo Peçanha, também é muito familiar, Marechal Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. O fim da República Oligárquica terminou após Getúlio Vargas, derrotado nas eleições de 1930, tentar impedir a posse do presidente recém-eleito pela oligarquia paulista, Júlio Prestes. Prestes venceu as eleições, que seria de um candidato do Partido Mineiro. No entanto, como isso não aconteceu, o partido se uniu à Aliança Liberal e organizou um movimento revolucionário de 1930. Para promover Getúlio Vargas como presidente, essa briga resultou no rompimento da política do café com leite e o fim da República Oligárquica no Brasil. E deu início a uma nova era,
uma nova era política no Brasil, a Era Vargas. Os mineiros não aceitaram Júlio Prestes como vencedor nas eleições, se uniram ao partido de Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul para promover Getúlio Vargas ao governo federal brasileiro. O Partido Mineiro se uniu ao Partido do Rio Grande do Sul e fizeram uma articulação política e colocaram Getúlio Vargas no poder. Nós vamos entender esse assunto, como Getúlio Vargas tomou o poder federal, o comando da nação brasileira, nas próximas aulas. Para acessar nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular no QR Code que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal YouTube SMED GV, deixe um like, a sua contribuição. Abraço a todos e até a próxima aula.